Olá pessoal, vamos iniciar aqui o nosso assunto, que é potenciação. Então, o que é uma potenciação? Eu tentei montar um esquemazinho aqui para vocês entenderem a estrutura da potenciação. O que é que nós temos? Nós temos um número elevado a outro número, onde esse número ele é chamado de base e o número de cima é chamado de expoente. O valor que dá dessa base elevada ao expoente é o que chamamos de potência, é o resultado desse esquema. Então, para que é que serve? Aqui nós temos um produto de um mesmo número sendo multiplicado por ele mesmo várias vezes. Então, para abreviar situações como essa, para tentar simplificar situações como essa, é que existe a potenciação. Então, nós podemos fazer esse produto aqui como sendo uma base elevado a um expoente, certo? Então, quem é a base? A base é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. No caso aqui, várias vezes, que é o 4. Então, você vai colocar a base, que é 4, e vai contar quantas vezes esse 4 está se repetindo. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, 5 é o número do expoente, certo? Como eu leio isso? Eu tenho 4 elevado à quinta potência. Então, deixa eu colocar aqui. 4 elevado à quinta potência, certo? A letra B, nós temos o 5 sendo multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Então, como é que eu vou colocar? O 5 nesse caso é a base, e eu vou contar quantos 5 tem para saber qual é o expoente. Então, 1, 2, 3, 5. Então, meu expoente é 3. Daqui a pouco a gente vê como se lê, que a gente vai fazer uma só sendo elevada ao 3. Vamos ver a letra C. Nós temos o 6 sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, a base é 6. 1, 2, 3, 4 é o nosso expoente. 6 elevado à quarta potência. 6 elevado à quarta potência. Certo? Então, aprendemos o porquê da potenciação e como se lê algumas potências. Então, aqui nós vamos fazer o caminho inverso. Nós já temos o esqueminha da potenciação aqui, potência formada, e nós vamos ver como é distribuída aqui, fazendo a operação, certo? Já fazendo com o resultado. Então, nós temos aqui base 3 e expoente 4, ou seja, 3 elevado à quarta potência. O que é que isso quer dizer? Que esse 3 ele está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Como é que eu resolvo isso? Você vai multiplicar acumulando o resultado que dá. Então, 3 vezes 3 é quanto? É 9. 3 vezes 3, 9. Agora, 9 vezes 3 é quanto? É 27. E 27 vezes 3 é 81. Então, o resultado aqui é 81. Certo? Aqui é 7 elevado a 2. Daqui a pouco a gente vai ver a nomenclaturazinha do quando é elevado a 2. Então, 7 elevado a 2. Isso quer dizer que o 7
está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. E aqui nós temos 5 elevado a 3. Como eu falei, nós ainda vamos ver a nomenclatura quando é elevado a 3. Então, é o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Mesma coisa. 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5 é 125. Então, o resultado é 125. Então, quando um número ele é elevado a 2, ele tem uma nomenclaturazinha específica. Quando um número ele é elevado a 2, a gente diz que o número está sendo elevado ao quadrado. Por quê? Porque quando nós temos um quadrado é uma figura plana que tem os 4 lados iguais. Então, nós temos aqui um exemplo. Esse quadrado ele tem lado igual a 1, certo? Como é que se encontra a área de um quadrado? Você faz a base vezes a altura, que no caso aqui é 1 vezes 1, ou seja, 1 vezes 1 é a mesma coisa de dizer que nós temos uma base que está sendo multiplicada por ele mesmo duas vezes. 1 ao quadrado, 1 elevado a 2, 1 ao quadrado. Por quê? Porque isso nos remete à área de um quadrado, certo? Então, todo número elevado a 2, você diz o número ao quadrado. No caso aqui, nós temos um quadrado de lado 2. Então, como era que eu encontraria a área desse quadrado? É 2 vezes 2. 2 vezes 2, que é a mesma coisa de 2 ao elevado a 2, que é 2 ao quadrado, certo? Um quadrado de lado 3, como eu encontraria a área? É 3 vezes 3, que também pode ser escrito como sendo 3 ao quadrado, certo? Então, sempre que for elevado a 2, a nomenclaturazinha é o número ao quadrado, ok? Da mesma forma, quando o número é elevado a 3, vamos ver aqui. No caso de um cubo, o que é um cubo? Vocês já devem ter brincado com um dado, aqueles dados que você joga e tem as possibilidades de sair de 1 a 6. Então, aqueles dados, eles são um cubo. Eles têm 6 faces e todas as faces ela tem a mesma área, certo? Então, aqueles dados, ou um cubo, para saber o volume de um cubo, você faz a medida de um lado elevado a 3. Por quê? Você faz a medida de um lado vezes a outra, vezes a outra. Como ambas são iguais, então 1 vezes 1 vezes 1, que é o 1 está se repetindo, é a base. Quantas vezes? 3. Então, 1 elevado ao cubo. Por quê? Porque sempre que é elevado a 3, isso nos remete ao volume de um cubo, certo? Quando é elevado a 2, nos remete à área de um quadrado. Quando é elevado a 3, nos remete ao volume do cubo. Aqui, um cubo de lado 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, para encontrar o seu volume. E esse produto pode ser escrito como sendo 2 elevado ao cubo, a 3. Por último, nós temos um cubo de lado 3, que para encontrar o volume poderia ser multiplicando base, lado e altura. 3 vezes 3 vezes 3, que pode ser escrito como sendo 3 elevado ao cubo, 3 elevado a 3. Então, nós temos alguns conhecimentos que podem ajudar na hora de resolver uma questão de potência. Então, quando nós temos potência com expoente 0 e 1, ou se a base for 10, não precisa ficar batendo cabeça para saber qual é o resultado. Preste atenção. Quando nós temos um número elevado a 1, se o expoente nos diz quantas vezes a base se repete, então a base vai ser repetida uma vez.
Então, todo número elevado a 1 vai dar a própria base. Bem tranquilo, certo? 25 elevado a 1 é o próprio 25. Certo? Quando um número é elevado a zero, todo número elevado a zero, a resposta é 1. Por enquanto, vocês só precisam saber disso, que todo número elevado a zero vai dar 1. Mais para frente eu vou provar isso para vocês. Vou fazer uma demonstração provando isso. Por enquanto, vocês só precisam saber disso, que todo número elevado a zero dá 1, certo? E quando a base é 10, eu vou fazer o primeiro, eu vou fazer esse último aqui, bonitinho, que é maior, e depois eu vou botar só a resposta aqui. Preste atenção. O que é que acontece? Esse 10 está sendo elevado a 5, certo? Então, isso quer dizer que o 10 ele vai ser multiplicado por ele mesmo 5 vezes. A princípio seria uma trabalheira, né? 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. 1000 vezes 10 é 10.000. E 10.000 vezes 10 é 100.000. Certo? 100.000. Vou colocar aqui o resultado. Preste atenção agora. 100.000 é o 1 e quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Que é o número do expoente. Então, preste atenção. Sempre que nós temos a base 10, o que é que nós vamos fazer? Coloca o 1 e acrescenta zeros, a mesma quantidade que tem no expoente. Então, 2 zeros. É 10 vezes 10 que dá 100. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. Ou seja, 1 e quantos zeros? 3 zeros, que dá 1000. Então, é só isso. Vamos resolver só mais esses dois exemplos para reforçar mais. Então, nós temos aqui 2 elevado à quinta potência. Ou seja, o 2 ele vai ser multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, fica como? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. E você vem multiplicando, acumulando. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. Então, resposta 32. Quando vocês já tiverem aprendido, fazendo o cálculo de cabeça, não precisa estar botando esses números embaixo, sabe? Só precisa ir memorizando e acumulando até chegar ao resultado. Não é necessário colocar esses números embaixo, nem mesmo esse traço que eu estou fazendo, certo? Aqui, 4 elevado ao cubo, 4 ao cubo. Isso quer dizer que o 4 ele vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, é 4 vezes 4 vezes 4, que é 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 4 dá 64. Então, resultado 64.